Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter nossa segunda aula da Escola Bíblica em casa. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma oração e pedir para que Deus nos abençoe, para que Ele nos conduza durante a nossa aula. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia e por esta oportunidade que temos de ouvir e compartilhar a Tua palavra. Abençoa todas as crianças que neste momento estão ouvindo essa aula, que estão participando, que o Senhor as abençoe, que o Senhor fortaleça a vida de cada uma dessas crianças, que elas possam permanecer firmes na fé, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, crianças. Olha só, o tema da nossa aula de hoje é o que é o pecado. Com certeza você já ouviu falar sobre pecado, não é? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é o pecado. Pensa comigo, por que é tão difícil obedecer? Vocês conseguem ver a fisionomia, né? O rosto desse garotinho aí, da imagem, desse desenho? Como é que ele está? Ele está contente? Como é que ele está? Ele parece estar bem aborrecido, não é? Vamos pensar comigo, por que é tão difícil obedecer? Por que o nosso coração sempre reluta, né? Sempre resiste às pessoas que são as nossas autoridades, como os nossos pais, nossos professores? Por que a nossa vontade sempre é desobedecer, na maioria das vezes, e não obedecer? É sempre fazer a nossa própria vontade. Por quê? Olha só, aí nós temos a resposta. A resposta de por que é tão difícil obedecer é porque somos pecadores. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja só, crianças, a Bíblia não diz porque algumas pessoas pecaram. A Bíblia diz porque todos pecaram. Inclusive, as crianças também são pecadoras. Por isso é tão importante nós entendermos o que a Bíblia diz sobre o pecado, entendermos o que é o pecado e entendermos que também há uma solução de Deus para o pecado. Então, veja só, vamos voltar lá para o princípio, vamos fazer uma viagem aí no tempo para nós entendermos sobre o pecado. O título dessa imagem é O Pecado nos Afasta de Deus. Mas veja só, com certeza você está identificando essas duas pessoas no nosso desenho. Embora nós nunca tenhamos visto Adão e Eva, nós só de vermos o desenho já imaginamos, né, quem são os personagens. Então, essa imagem representa Adão e Eva quando viviam no Éden, quando viviam no jardim que Deus criou e os colocou lá para governar, para administrar, para cumprir os mandamentos de Deus. Então, quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados perfeitos. Eles não tinham pecado, não tinham maldade, não tinham o sofrimento que é causado pelo pecado. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus e com a criação. Veja só, eles foram colocados num lindo jardim. Nesse jardim existiam animais, árvores, com todos os tipos de fruta, de frutos, existiam rios. Era um lugar maravilhoso. E a melhor coisa que existia nesse jardim é que Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus, eles podiam conversar com o Senhor. Mas veja só, Deus ordenou de que maneira eles deveriam viver no jardim, o que e como eles deveriam fazer. Vejam bem, esse texto que está aí ao lado dessa árvore bonita, diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro que relata a criação. Então veja que Deus deu uma ordem para Adão e para Eva,
que eles não deveriam, não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse que haveria uma consequência se eles comessem desse fruto, que seria o quê? A morte, né? Deus disse, olha, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem e Adão e Eva deveriam cumprir. Então veja só a definição. O que é pecado? Olha, essa garotinha está preocupada. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é não fazer a vontade de Deus. O que Deus manda, o que Deus diz, é lei, é ordem. Quando nós não obedecemos o que Deus diz, nós estamos pecando. Quando a Bíblia diz não pode mentir, quando contamos uma mentira, estamos desobedecendo a Deus. A Bíblia diz obedeça aos seus pais, obedeça ao seu pai e sua mãe. Quando nós desobedecemos nossos pais, por um acaso você já desobedeceu aos seus pais alguma vez? Eu já. Veja só, quando nós desobedecemos nossos pais, nós estamos pecando. Tudo que fizermos contrário à vontade de Deus é pecado. Então, significa que todos somos pecadores, não é? Como nós vimos lá no texto de Romanos. Olha só, essa próxima imagem vai mostrar como o pecado entrou no mundo. Esse versículo está em Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só a serpente, o animal mais astuto, usou toda a sua esperteza para fazer uma pergunta enganosa para Eva. Ela veio e já fez uma pergunta com uma mentira. Olha, Deus disse que você não pode comer nenhum fruto do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Que serpente mentirosa, hein? Vocês perceberam? Olha o que a mulher diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja bem, é aí que o pecado entrou no mundo, pelo ato de desobediência de Adão e Eva. Eles sabiam que não poderiam, não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu que eles comessem, que eles tocassem naquele fruto. Mas Eva ouviu a serpente, acreditou na mentira e desobedeceu a Deus. Portanto, nesse momento, o pecado entrou no mundo. E o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Veja bem, Adão e Eva são os primeiros humanos, o primeiro casal que existiu no mundo. Todas as pessoas descendem deles, ou seja, todos nós somos filhos de Adão. Adão teve filhos, que teve filhos, que teve filhos, e teve filhos, e filhos, e filhos, e filhos, até chegar em nós. Então, todas as pessoas são filhos de Adão. Então, olha o que está escrito aí, ao lado da imagem. Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Por isso, o pecado entrou no mundo. E todos nós somos filhos de Adão. Nós herdamos de Adão e Eva o pecado. Todo mundo que nasceu depois disso, depois do pecado de Adão e Eva, tornaram-se ou nascem já pecadores. O pecado nasce conosco, faz parte da nossa natureza. Não existe ninguém que nasça sem pecado, dos filhos de Adão. Apenas um homem nasceu sem pecado. Este homem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas nós não vamos partir para essa aula agora. Semana que vem a gente vai entrar nesse tema. Mas veja bem, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, Deus os castigou, Deus
expulsou Adão e Eva do jardim, eles jamais puderam entrar novamente no jardim do Éden, ficaram longe da presença de Deus, não tinham mais comunhão com Deus como tinham antes no jardim, mas o Senhor Deus é bom. E Deus então não apenas castigou, mas ele também fez uma promessa de salvação para Adão e Eva e para toda a humanidade. Veja só o que diz no texto: Deus castigou o homem por causa do pecado, mas também fez uma promessa. Deus nos deu esperança quando ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a promessa de Deus é de que nós teríamos um Salvador, alguém poderoso para destruir a serpente e nos salvar dos nossos pecados. Na próxima semana, nós vamos aprender sobre o nosso Salvador, aquele que veio nos resgatar do pecado e nos levar para perto de Deus novamente. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes, crendo no Senhor. Apesar de nós estarmos longe uns dos outros, o nosso Deus está perto de nós, sempre. Não perca a próxima